A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal Pátria Amada Cristã, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal de pregações, cultos presenciais e canal da família cristã. Sábado, culto no Canindé, 30 de 5 de 2026. Irmão Omar, ancião do Canindé. Palavra de Deus, irmão Diácono Vila Edes. Palavra de Deus, Mateus capítulo 14, versículo 22. Então, quem atendeu foi o irmão Omar e quem pregou foi nosso irmão Diácono da Vila Edes. Palavra de Deus do Canindé. Deus falou gloriamente, né, irmãos? Com a nossa querida Irmandade, alegrando os corações, irmão. Mateus capítulo 14, versículo 22. Um áudio maravilhoso. Vamos ouvir na mesma comunhão. Deixa aqui os pedidos de orações. Mateus, livro de Mateus, capítulo 14, a partir do verso 22, irmãos. Na Bíblia Nova, nós estamos na página 24, nós temos na Bíblia, já em conjunto com as Bíblias Novas, na página 24 do Novo Testamento. Se todos acharam, vamos ler com a ajuda de Deus e a lei do Santo Espírito. O título diz assim: Jesus anda por cima do mar. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já à parte, estava ali só. E o barco estava olhado no meio do mar, espreitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não tem mais. E respondeu Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se e os que estavam no barco e o adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para a outra banda, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar a conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor, e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos, e julgavam que ao menos eles pudessem tocar a orla do seu vestido, e todos os que o tocavam ficavam sãos. Somente até todos. Deus. Irmãos, quando eu estava ali testemunhando e falei da multiplicação, lembrei dessa parte. Só que não era sobre a multiplicação. Deus me tocou nessa parte, em Jesus anda por cima do mar. Irmãos, Jesus era tão perfeito, irmãos, que aqueles que andavam com ele, eles
eles se sentiam, creio que se sentiam a menos, porque eles viam tanta obra que Deus, que o Senhor Jesus fazia ali com eles, irmãos. Transformou a água em vinho, fez o cego ver, fez ali o paralítico andar, e eles ficaram maravilhados com aquilo, sem perceber quem estava do lado dele. Tanto que aqui no final, se a gente ver aqui, irmãos, eles falam aqui, verdadeiramente, esse é o Filho de Deus. Deus não tinha nem certeza ainda de que aquele era o Senhor Jesus, era o Filho de Deus. E numa leitura como essa, irmãos, se a gente vê aqui, Jesus ele já tinha tudo, porque Deus já sabe tudo que vai acontecer nas nossas vidas. Deus já colocou nós aqui hoje, irmãos, sabendo que nós estaremos aqui hoje, neste culto, escutando essa palavra e escutando que Pedro teve essa condição de andar por cima da água. Que o Senhor Jesus fez com ele uma coisa assim que aos nossos olhos, irmãos, se a gente colocar o pé na água ali, a gente afunda. Aleluia. Mas ali, com a força do nosso Senhor Jesus Cristo, ali dizendo para Pedro, vem, vem. E ali ele se encheu daquela força, irmãos, aleluia. Ele chegou e começou a andar. E quantas vezes nas nossas vidas, meus irmãos, quantas vezes na nossa vida, o Senhor fala, vem comigo, aleluia, vem que eu estou junto com você, aleluia. E de repente bate um vento, bate uma prova, a gente vê alguma coisa e de repente a gente começa a afundar de novo. O Senhor Jesus me ajuda, Santo Deus. E a gente não tem força para caminhar, aleluia. Mas hoje, por essa palavra, o Senhor nosso Deus diz assim: eu vou te dar força para você continuar caminhando nesse caminho, para você continuar pisando por cima das águas, aleluia. Para você continuar pisando por cima do fogo, aleluia. Porque onde você colocar o seu pé, eu vou colocar o meu também. Onde você colocar a sua mão, eu vou colocar a minha também, aleluia. E é esse recado que o Senhor Jesus estava mandando ali para aqueles seus discípulos. Era esse recado que o Senhor Jesus estava dando para Pedro, aleluia, mostrando para Pedro que a condição, aleluia, na vida de Pedro e na nossa vida hoje aqui é Jesus Cristo, é o Senhor Jesus Cristo na nossa vida. Essa é a nossa condição, irmãos. Ah, não, mas eu tenho dinheiro, eu tenho isso, eu vou fazer aquilo, vou fazer aquilo outro, vou viajar, vou comprar, vai, aleluia. Porque Deus assim vai permitir também, aleluia. Mas se o Senhor não quiser, Ele vai cortar também, aleluia. Santo Deus, porque o nosso objetivo, aleluia, é o Senhor Jesus Cristo na nossa vida. Ele que nos dá força, é Ele que nos dá a condição para a gente poder caminhar e andar neste mundo, irmãos, porque esse mundo já é do maligno. Esse mundo já é, aleluia, Santo Deus, mas Ele venceu o mundo, aleluia. E Ele fala, eu venci o mundo, aleluia. E vocês vão vencer também, Santo Deus, aleluia. Acredita naquele que morreu na cruz, aquele que se entregou por nós, por mim, por todos nós que estamos aqui, irmãos. Eu não entendia nada disso, como foi meu testemunho, aleluia. Eu não sabia de nada, irmão, não tinha conhecimento. Quando eu era criança, irmão, meus irmãos têm ideia, aleluia. Eu tinha medo de pegar uma Bíblia. Olha a condição que existe no mundo aí fora. Eu era ensinado a não pegar uma Bíblia. Aleluia. Hoje eu pego na Bíblia, eu leio a Bíblia, aleluia. Eu vejo que através da palavra de Deus, o Senhor fala com a minha alma, como está falando conosco aqui hoje também, aleluia. E através da palavra, aleluia, eu recebi, aleluia, aquilo, aleluia, que Deus colocou no meu coração, aleluia. Naquele dia, Santo Deus, eu me batizei, irmãos, e mais 10 da minha família, aleluia. Junto à minha esposa nos batizamos, aleluia, e sentimos a presença do Senhor Jesus, e Ele dando força, e Ele falando bem, aleluia, Santo Deus, e é isso que Deus está falando com você aqui hoje. Vem, pisa sobre a água, aleluia, me dá sua mão, eu vou te puxar, eu vou te buscar, aleluia, Santo Deus, não tenha medo, por mais que você escute, aleluia, o que você vai fazer lá, o que você está fazendo lá, aleluia, tenha certeza que aquilo que você está fazendo aqui, aleluia, é obra minha na sua vida, para a sua alma.
aleluia, para a sua alma, Santo Deus, não para a carne, porque a carne vai ficar aqui, irmãos, aleluia, tudo vai ficar aqui, é carro, é casa, roupa, tudo vai ficar aqui, aleluia, mas isso não, a nossa alma não, a nossa alma vai lá para o céu, Senhor. Aleluia. Assim, irmãos, quando Jesus estava ali, fez aquela multiplicação dos pães, ele já sabia o que ia acontecer. Tanto que ele foi orar. Ele foi orar e deixou os discípulos lá, irmãos. Ele estava fazendo o que com eles? Ele estava fazendo um teste. Ele estava fazendo um teste com eles, irmãos. Deixa eles ali, vamos lá. Eu vou lá orar, vou fazer a minha oração, vou falar com o Pai, aleluia. E muitas vezes nós temos que falar com o Pai, muitas vezes nós temos que orar, irmãos, aleluia. Dobrar o nosso joelho e pedir para Ele nos dar condição, aleluia, de estar dentro da igreja, nos dar condição de estar batalhando nesse mundo, aleluia. E ali, irmãos, quando ele chegou pertinho daquele barco, ele viu que as ondas estavam ali para lá e para cá, açoitando o barco, e todos eles com medo, Santo Deus, todos eles apavorados com tudo aquilo, aleluia. Mas ele chegou andando, creio, irmãos, que daquele jeito que aqui não fala aqui, mas tinha uma neblina que não dava para ver, já era noite, já estava bem a noite ali, aleluia. Ninguém via, mas pensava, era um fantasma. A primeira coisa que eles pensaram era um fantasma, aleluia. Mas não, quando eles escutaram aquela voz suave, aleluia, sou eu, aleluia. Vem, Pedro, vem, aleluia, vem, pisa na água, aleluia. Santo Deus, santo é o nome do Senhor Jesus. Deus está falando aqui para nós hoje, aleluia, com a força que eu vou colocar dentro do teu coração, aleluia. Você vai sair daqui hoje pisando na água, aleluia, pisando naquilo que está te atrapalhando, aleluia, naquilo que está te incomodando, e aquela ventania que não está deixando o seu barco apumar, aleluia. Eu vou cessar na sua vida. É assim que Deus fala conosco, irmãos, aleluia, tirando toda a tempestade da nossa volta, aleluia, tirando tudo aquilo que atrapalha de nós servirmos a Deus, aleluia. Santo Deus, Ele está ensinando aqueles discípulos, irmãos, dizendo para eles: vem, vem. E hoje Deus fala para nós assim: venha junto comigo, aleluia. Venha junto, aleluia, porque eu estou na sua vida, aleluia. Eu estou na vida da tua família. Ah, Senhor, mas aquele lá está difícil. Não, eu estou na vida da sua família. Ah, Senhor, mas está complicado, aleluia. Eu estou na vida da sua família, aleluia. Eu estou fazendo obra, estou fazendo, aleluia, aquilo que você nem imagina. Eu estou fazendo na vida dele, estou fazendo na vida dela, estou mexendo. Ah, mas ele está longe, Senhor, eu não tenho muito, assim, não tenho como ver, aleluia. Ah, Santo Deus, aleluia. Os olhos de Deus, irmãos, estão em todo lugar, aleluia. Está na profundeza, está aqui conosco, está lá em outro país, em outra cidade, em outro bairro, aleluia. Está onde a gente nem imagina, irmãos, aleluia. Certa vez, irmãos, estava eu junto com os irmãos numa visita ali, numa reunião de enfermos da casa de uma irmã, aleluia. Na época, isso já era na época dali, irmãos, aleluia, da pandemia, quando estava acontecendo a pandemia. Meu irmão, aleluia, eu fui ali internado, Santo Deus, e minha irmã me ligou antes de eu sair para ir para lá, aleluia. Disse assim: Alex, olha, o Júlio não tem mais nada, não tem como acontecer mais nada de bom, aleluia. O médico já decretou, aleluia. E eu ali fui clamando o nome do Senhor Jesus, porque ali não podia, irmãos, a gente fazer visita ali no hospital, aleluia. Quando eu cheguei na reunião, eu não tive condição de fazer nada. Deus mandou um servinho de Deus lá, aleluia, e mandou uma palavra que dizia assim, aleluia: onde a nossa mão não alcança, onde a mão do médico não alcança, aleluia, a minha mão já está fazendo, já está mexendo, já está lutando, já está dando saúde, aleluia. E Deus manda falar hoje para essa igreja: a nossa mão não alcança onde nós queremos, aleluia, mas a mão de Deus já está alcançando, já está mexendo, já está mudando, aleluia, já está transformando aquilo que a gente acha que não tem jeito, aleluia. E assim, Deus fala para nós assim, aleluia: venha, pisa na água, não dá atenção ao vento
forte, não dá atenção à tempestade, aleluia. Está tudo na minha mão. Se eu quiser, eu acalmo agora mesmo, aleluia. Santo é o nome do Senhor Jesus. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temas. E ele fala para nós, irmãos: tende bom ânimo, meu filho, tende bom ânimo, minha filha. Eu estou na vossa vida, aleluia. Eu estou na vida daquele que você nem imagina. Estou na vida da sua família. Estou mexendo naquele que você ama, daquele que você quer bem pertinho de você, aleluia. Eu estou na vida dele, aleluia. Se precisar mostrar alguma coisa, eu vou mostrar. Se precisar transformar, eu vou transformar, aleluia. E respondendo-lhe Pedro, disse: Senhor, se és tu, manda-me ir contigo, aleluia, por cima das águas. Foi ele aí pisando, irmãos, foi pisando, e aí sentiu medo. Quantos de nós não sentimos medo, irmãos? Quantos de nós não temos medo no nosso coração, aleluia? Às vezes bate o medo, aleluia, às vezes bate a aflição, aleluia, porque nós somos fracos, aleluia, porque nós somos de carne, aleluia, mas a nossa alma clama pelo Senhor Jesus, a nossa alma clama, aleluia, por Ele fazer uma obra, aleluia, e assim Deus fez essa obra ali com Pedro, irmãos, colocando, dando força para ele, aleluia, mas quando sentiu o vento forte, acabou a fé, aleluia, glória, Santo Deus. Se você entrou aqui hoje, meu irmão, minha irmã, aleluia, e você sentiu o vento forte, aleluia, Deus manda te falar: é só o vento, meu filho, é só o vento, minha filha. Deixa o vento passar, deixa o vento ir embora, aleluia, deixa o vento ir embora, porque eu não vou embora da sua vida, eu estou contigo a todo instante, a todo momento, a toda hora eu estou contigo. É na hora que você acorda, é na hora que você dorme, é na hora que você levanta, é na hora que você vai para o seu trabalho. Senhor, mas eu estou indo numa condição, aleluia, essa é a condição que eu quero, mas eu vou te mostrar, eu vou te ensinar, aleluia, e se for necessário, até sobre as águas você vai passar, aleluia, até sobre o fogo você vai pisar, aleluia. Tem monte que eu abaixo, tem monte que eu levanto, aleluia, tem porta que eu fecho, tem portão que eu abro, aleluia. Santo Deus, aleluia, tem coisa que eu faço que ainda não passou na sua cabeça, não desceu no seu coração, aleluia, eu vou fazer, eu vou transformar, aleluia. É assim que Deus fala conosco, irmão, aleluia. E assim, irmão, depois de tudo aquilo que aconteceu, aleluia, depois de tudo aquilo, irmão, que eles já tinham visto, eles ainda falaram assim: és verdadeiramente o Filho de Deus. Tenha certeza, irmão e irmã, que é Deus falando na nossa vida, é Deus falando na nossa alma, é Deus mexendo no nosso coração e falando para nós, aleluia, você vai passar sobre as águas. As águas não vão ser, aleluia, um abismo para você, não vai ser uma barreira, aleluia. Nada pode parar a obra que eu quero fazer na sua vida e na vida da sua família, aleluia. Eu vou mexer, aleluia, eu vou transformar, aleluia. E como já foi dito, se for necessário, eu vou fazer passar por sobre as águas também, aleluia. E no final ainda, irmãos, quando chega assim, e tendo passado para outra banda, quando chegou já em outra cidade, quando os homens daquele lugar o conheceram, porque muitos já estavam conhecendo de todas as obras que ele tinha feito já, de todas as obras que ele já estava fazendo ali naquela região, aleluia, mandaram por todas aquelas terras ao redor: traga ali os enfermos, aleluia. Os irmãos lembram daquela passagem, daquela que estava com fluxo de sangue, aleluia, de tanta fé que ela tinha, irmãos, aleluia, de tanta certeza que ela tinha, só de tocar na orla do Senhor Jesus, aleluia, ela ia ser curada, e Deus curou, fez obra na vida dela, aleluia. Aqueles ali, olha aqui, irmão, ali foi uma, aqui foram vários que tocaram na orla do Senhor Jesus e foram curados, aleluia. E hoje você está aqui, aleluia. Ah, Senhor, eu queria tocar na vossa orla, aleluia. Toca na orla do Senhor Jesus, aleluia.
com certeza Ele vai curar, com certeza, aleluia, Ele vai atender, com certeza, meu irmão, minha irmã, aleluia. Se a fé do nosso coração alcançar a fé daquela mulher, aleluia, como foi aquela mulher, Ele vai dizer: filha, vai, filha, aleluia, não peques mais, aleluia, vai, aleluia, você está curada, a tua fé te salvou, aleluia. Então, meu irmão, minha irmã, aleluia, hoje o Senhor diz assim, aleluia, eu tenho poder para tudo nesta vida, aleluia. Ele é o nosso Criador, aleluia, criou os céus e a terra, aleluia, criou você, criou eu, criou todos nós que estamos aqui dentro, aleluia. Tem poder para não piscar, um toque assim de dedos, ou não piscar de olho, transformar de um dia para o outro a nossa vida, aleluia. Santo é o nome do Senhor Jesus. É assim que Deus fala conosco, aleluia. Fui eu numa missão, irmãos, não era diácono ainda, junto com os servos de Deus, aleluia, acreditando, irmãos, que com aquela quantia que nós estávamos indo, saindo daqui de São Paulo, fomos lá para a Bahia, tudo organizado, com o diácono da região, tudo falando, tudo certinho com eles, fomos para lá, irmãos, aleluia, santo Deus. E aí, quando nós chegamos lá, levamos a van cheia de material, cheia de coisa, irmão, para aquela localidade que estava necessitada. Levamos ali, aleluia, e a nossa intenção era, com o nosso valor que a gente tinha arrecadado, comprar ali algumas cestas básicas e distribuir ali para aquela região que era muito necessitada, aleluia, santo Deus. Ali, irmãos, quando nós chegamos, nós fizemos aquela parte, deixamos ali, fomos lá no mercado para comprar, aleluia. Quando entramos no mercado, irmãos, aleluia, estávamos ali no mercado, o gerente daquele mercado veio até nós e falou assim: escuta, o que vocês estão fazendo? Porque a mocinha veio falar para mim que vocês queriam ver se dava para fazer algum desconto, alguma coisa. Nós explicamos tudo para ele ali. Ele falou: tá bom, vou falar com o patrão. Foi ali e falou com o patrão, aleluia. O patrão dele chamou a gente, irmãos, aleluia. Estávamos em 3, eu e mais 2. Fomos ali, sentamos na frente assim. E ele, a primeira coisa que ele perguntou para nós, falou assim: escuta, de qual partido político que vocês é? Nós olhamos para o outro assim, aleluia. Não, nós não somos de partido político nenhum, nós somos da congregação cristã no Brasil, estamos aqui para fazer, explicamos tudo para ele assim, irmão. Ele falou: mas como assim? Vocês vêm de outro lugar, vêm nessa região, de uma região que vocês nem conhecem, nem sabem nada, aleluia. Santo Deus, o mundo não entende o poder de Deus, não entende o amor de Deus, aleluia. E assim, irmãos, estávamos ali, aleluia, diante daquele homem e começamos a explicar, falando tudo para ele. Ele falou: então é desse jeito que funciona, é assim que vocês vão fazer, sim. E ali, irmãos, nós levamos um valor mais ou menos para comprar umas 40 cestas básicas, mais ou menos, que a gente tinha mais ou menos ideia do que ia dar, aleluia. E foi passando aquela conversa, foi falando, aleluia, até a hora que aquele homem falou assim: olha, então faz o seguinte, desce lá vocês 3, vejam o que vocês querem, aleluia, que eu vou dar uma ajuda em alguma coisa, aleluia. Colocou gente ali para nos ajudar, foi fazendo ali, irmãos. Não, só sei que depois de tudo que aconteceu ali, irmãos, das 40 cestas mais ou menos que a gente tinha ideia, Deus preparou 130 cestas, irmãos, ali. Aquele coração abriu, aleluia, atendemos ali o que precisava. O diabo ficou super feliz da vida, irmão, aleluia. Ele nunca tinha visto um movimento desse, mas quando Deus está numa obra, aleluia, Ele faz, irmãos, movimenta o coração até daquele que não conhece, até daquele que não sabe o que é essa obra. Por isso que Deus fala o que é pisar em cima de uma água, o que é pisar em cima de um fogo, aleluia, o que é tocar numa hora, aleluia. Santo Deus, esse é o poder de Deus na nossa vida. Em igreja, aleluia. Se você veio aqui hoje, aleluia, assim não está difícil, não está não. Meu filho foi mais difícil, aleluia. Ele na cruz morreu por todos nós que estamos aqui, irmãos, aleluia. Sofreu, aleluia, o duro madeiro, aleluia. Nossa, aleluia, ele cumpriu com aquilo que foi dado, aleluia. Morreu, mas ele vive e vive hoje dentro dos nossos corações. Aleluia. E por isso que ele falou aqui: mais bem-aventurados serão aqueles que não estarão perto de mim, mas verão e sentirão a minha obra. Aleluia. E se você hoje está sentindo aqui a obra de Deus na vossa vida, aleluia, tenha certeza, aleluia, que aquilo que você veio buscar, aleluia, no
certo, Deus vai colocar na sua vida. Aleluia. Tenha certeza, meu irmão. Tenha certeza, minha irmã. Aleluia. Aquilo que Deus quer fazer na nossa vida, se é a vontade dele, hoje mesmo ele vai fazer na nossa vida. Sabe, irmãos. Aleluia. Um testemunho e agradeci pela minha esposa e pelo meu filho. Casamos aí em 98, irmãos. Casamos aí em 94. Em 98 nos batizamos, e no mesmo ano, em 98, decidimos ter filho. Porque até 98 nós não queríamos. Mas como foi passando o tempo, chegou no final de 98, Deus não preparava o filho, aleluia, vamos buscar uma palavra. Aí Deus falou assim: até hoje vocês compraram, venderam, viajaram, foram para onde queriam, com permissão minha também, aleluia, porque eu assim preparei na vida de vocês. Mas essa obra é minha e eu vou fazer no tempo que eu quero e da forma que eu quero, porque nenhum homem vai tocar nessa alma. Santo Deus, aleluia, Senhor Jesus. Então nós escutamos essa palavra. Uma dor no coração, porque era Deus falando conosco. A gente sabia que era Deus falando conosco. Aleluia. Passado um tempo, passou um bom tempo, nós escutamos tudo, porque Deus permitiu a gente também buscar a medicina. Nós escutamos de tudo. Até que minha esposa tinha câncer, até que eu tinha câncer, uma série de coisas. Aleluia. Tudo que os irmãos possam imaginar, nós escutamos. Aleluia. Até um pouco, irmãos que já não estavam dando mais. Aleluia. Aí nós fomos buscar uma palavra lá em Londrina, com os parentes nossos, que a gente estava lá, uma igreja enorme. Aleluia. E Deus, pela palavra, Deus falando uma coisa que não tinha nada a ver com aquilo que nós estávamos buscando. Aí de repente um irmão olha para a igreja e fala assim: irmão, no meio dessa multidão toda, tem um casal que veio aqui de fora. E Deus precisa falar com esse casal. Deus falava bem assim, irmãos. Aleluia. Eu já falei com vocês que eu vou fazer uma obra no meu tempo. E eu vou dar um varão para vocês. E vocês vão ver nesses microfones glorificar o meu nome. Aleluia. Ali, irmãos, Deus continuou falando muita coisa conosco. Saímos daquela igreja maravilhados, chorando, tendo a certeza que Deus estava falando conosco. Aleluia. Chegando ali já no final de 2003, onde eu não tinha mais o que fazer, fomos ao médico, a minha esposa, o médico falou para a minha esposa: olha, só tem uma coisa agora, vocês vão aqui no hospital tal, vão procurar esse tratamento assim, vamos lá, irmão, vamos lá, porque tudo é da permissão de Deus, e tudo é permissão de Deus na nossa vida, e Deus faz da forma que Ele quer, irmãos, da forma que Ele quer. Mas Deus tinha falado: no homem nenhum vai tocar nessa hora. E ali, irmãos, fomos procurar aquele tratamento e tal, e entramos naquele hospital, muita gente ali, irmãos, uma enfermeira começou a falar alguma coisa ali, foi falando, e nós escutando tudo aquilo, e eu com minha esposa sentada aqui do meu lado em pé, era um lugar assim, todo escuro, era um porão daquele lugar, tudo escuro, não tinha janela, irmãos, aleluia, um teto bem escuro, e muita gente daquele lugar, e ela falando tudo aquilo, e pelo tempo que ela falava aquilo, irmãos, eu via que o tempo, a gente já está esperando quase 7 anos, e eu via que o tempo ia se prolongando. Eu falei: santo Deus, Senhor, tu prometeu para mim, Senhor, tu prometeu para minha esposa, íamos dar, mas o tempo está passando muito tempo, aleluia. Assim, irmãos, depois que eu estava pensando nisso, ela começou a dizer assim: olha, tem muitos aqui que vão ligar para nós, aleluia, e vão dizer que não precisa mais do tratamento. E eu parei assim: Senhor, ela está falando alguma coisa, faça que eu seja a pessoa que venha ligar para essa mulher, aleluia. 15 dias depois, irmãos, era eu que estava ligando para aquela mulher, dizendo para ela que a gente não precisava mais do tratamento, e não tinha mais necessidade de mais nada daquilo, chorando bastante. Ela chorava de um lado, eu chorava do outro, e mostrava para ela que Deus havia prometido, e Deus estava cumprindo na nossa vida, aleluia. Minha esposa engravidou, mas aí quando chegou no terceiro mês, irmãos, aleluia, chegando no terceiro mês é um problema, aleluia. Cheguei em casa, minha esposa batida no sofá, não queria nem sair mais do sofá. Falei: não, vamos à igreja, vamos buscar a palavra, o que está acontecendo? Não, estou escutando muita coisa, no terceiro mês, gravidez assim não basta, não dá, não acontece nada, aleluia, e não tem jeito, santo Deus. Eu falei: não, vamos à igreja, vamos buscar a palavra, eu creio que Deus vai falar da nossa alma, não fica assim, aleluia.
Fui à igreja porque ela não teve nem condição de sair, irmãos. Quando eu estava na igreja, eu estava começando a tocar por chance naquela época, aleluia. Em 2003, 2004, já era quando ela estava grávida, já em 2004. E assim, irmãos, quando eu estava ali, na orquestra, o irmão saudoso, irmão Ageu, aleluia, ele olhava assim para as irmãs e falava uma coisa que não tinha nada a ver com aquilo. E quando eu cheguei, eu fiz a minha oração, pedi para que Deus falasse comigo, e assim, lá, o irmão com a cabeça baixada, aleluia, de repente, irmãos, ele olha para os músicos assim, olha assim, músico, você que veio aqui hoje, aleluia, lá, se você soubesse, músico, Deus manda te falar dessa forma, aleluia, a sementinha que eu plantei, aleluia, eu vou regar, eu vou fazer dar fruto, eu vou fazer crescer na minha obra, e aquilo que o inimigo fala do lado direito vai sair pelo lado esquerdo, e que ele fala pelo lado esquerdo sai pelo lado direito, porque eu falo com você no seu coração, e eu disse para você que a obra é minha, ninguém vai tocar, e eu vou cumprir a obra da tua vida, aleluia. Só faltou dar um pulo ali, irmãos, aleluia. Saí correndo, cheguei em casa, contei a palavra para minha esposa, nunca mais ela se deu conta mais de nada disso, irmão, nunca mais escutamos mais nada. Ao final de 2004, meu filho nasceu e hoje estuda lá em Araraquara, irmãos, aleluia. 21 anos está lá estudando lá em Araraquara, aleluia, longe do pai e da mãe. O único filho, o coração do pai e da mãe fica assim, aleluia. Mas, aleluia, Deus cumpriu a palavra nas nossas vidas. E Deus manda a palavra nessa igreja, aleluia. A minha palavra não cai por terra. A minha palavra não é palavra de homem, aleluia. A minha palavra vem do alto do céu e vai dentro do vosso coração. Creia que se for necessário, até você andar por cima das águas, Deus vai fazer a nossa vida, aleluia. Irmão, aleluia, creia que Deus é na nossa vida, que Deus vai fazer, Ele vai cumprir aquilo que Ele prometeu. Esta é a palavra de Deus. Glória ao nome santo do Deus Altíssimo, né, irmãos? Sábado, culto no Canidé, 30 de maio. Amanhã é o último dia, né, do mês de maio. Irmão Omar, ancião do Canidé. Palavra de Deus, irmão diácono do Vila Edes. Palavra de Deus, Mateus, capítulo 14, versículo 22. Um culto glorioso para nossa querida Irmandade sentir a presença deste Deus maravilhoso. Deixamos aqui os pedidos de orações. Deus abençoe a todos.